Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Olha só, bom dia para todos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Vamos voltar novamente com as nossas aulas. E aí nós vamos continuar com aquela aula de pontuação, tá? Foi a última aula que nós vimos até antes do recesso, né? Então, você vai, só para acompanhar, a página 56 do livro de português, Trilhas, né? Para 56. Acho que nós já fizemos, mas é só para vocês acompanharem, porque nós vamos continuar com essa aula aí. Esperar só mais um minutinho para ver se o pessoal chega. Mas se bem que, deixa eu ver quantos alunos têm assistido a aula. Então, vamos ver, né? Deixa eu ver aqui. Então, sinais de pontuação. Professora, a gente já aprendeu isso. Eu sei, mas eu estou voltando a essa aula, porque nós vimos no finalzinho, foi a última aula que nós vimos, tá? E aí o aluno esquece, né? Então, eu preparei essa aula para fazer uma... Porque a oficina de pontuação tem alunos que não sabem pontuar ainda direito. Então, vamos rever essa aula, depois a gente começa com outra aula nova, tá bom? Vamos lá. Sinal de pontuação. Usamos os 2 pontos para anunciar que alguém vai falar. O travessão, antes da fala das personagens. O ponto de interrogação indica a pergunta. O ponto de exclamação expressa emoção, alegria, tristeza, surpresa, espanto. As aspas. Eu tenho aspas duplas e aspas simples. Vamos ver aqui como é que eu uso aspas. Com estrangeirismos, gírias, expressões populares, arcaísmo, que são palavras antigas, e neologismo, que são palavras novas, que você cria, que não tem no dicionário. Tá? Essa palavra você inventa, como se você fosse inventar uma palavra que não existe. Então, vamos ver aqui no exemplo. Há trombadinhas nas cidades grandes batendo carteiros. Essas aspas aqui são aspas duplas. Tá? E trombadinhas são gírias. E batendo carteiros é uma expressão popular. Então, você usa aspas nesses dois exemplos aí, né? Vamos ver outro exemplo. Por favor, antes de ir embora, faça um backup dos artigos. Esse backup aí é o estrangeirismo,
que é estrangeirismo? É quando você incorpora na nossa língua portuguesa palavras estrangeiras, né? Backup é uma palavra estrangeira, mas ela está tão sendo usada por nós que ela já foi incorporada ao nosso vocabulário e não tem uma palavra em português que a substitua, né? Ele mora lá no Cafundé do Judas. Cafundó do Judas é um arcaísmo. Arcaísmo é uma palavra que não existe, que já parou de ser usada. Tá? Só quem usa são as vovós, os vovôs, os bisavós, pessoas muito antigas que usam essas palavras. Até os jovens, né, quando essas pessoas antigas estão falando essas palavras, perguntam: o que é isso? Que palavra é essa? Porque é uma palavra que não se usa mais. Não é uma palavra que você não usa mais, ela é um arcaísmo. Tá? Então, você usa aspas para colocar essas palavras também. Agora, assinalar palavras ou expressões irônicas. Então, você usa aspas também para assinalar palavras irônicas. Eles são anjinhos, tá? Bom dia, professora. Bom dia. Nós estamos estudando sinais de pontuação, está revisando. Tá? Então, anjinhos aqui é uma palavra irônica, tá? É como se eu estivesse dando o antônimo deles. Não são anjinhos, são terríveis, são bem bagunceiros, entenderam? Então, eu estou usando de ironia. Então, quando eu uso de ironia, eu coloco entre aspas, né? Porque a pessoa vai ver logo que as pessoas não são anjinhos mesmo. Agora, as aspas simples, essa que quase ninguém usa, né? Que é uma só. Usa-se no interior de um texto em que já se usou aspas duplas. Então, olha só, eu coloquei aspas duplas aqui. Aí, para eu não repetir as aspas duplas, eu coloco a aspa simples. Então, está assim, ó, a pedido da vida, percorreu toda a extensão do universo contido dentro do meu coração. Então, eu coloquei aqui uma aspa simples, porque eu já tinha colocado aspa duplas. Então, é assim que você usa aspa simples, tá? Agora, vamos ver os parênteses. Os parênteses têm a função de intercalar no texto qualquer indicação que, embora não pertença propriamente ao discurso, possa esclarecer o assunto. Empregam-se para separar qualquer indicação de ordem explicativa, comentário ou reflexão. Aí, os parênteses é usado aqui, ó. Zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo, geralmente um verbo que já apareceu. Então, eu estou usando esse parênteses aqui para explicar o que é o zeugma. Tá? Zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo que já apareceu. Eu poderia colocar só isso, só que ia ficar um pouquinho vago. Aí, para explicar melhor, eu coloquei aqui geralmente um verbo. Então, a pessoa que está estudando zeugma, o aluno, né, vai ver que a palavra que está omitida, que foi omitida, é um verbo. Tá? Então, usa para indicar uma explicação. Para incluir dados informativos sobre bibliografia, autor, ano da publicação, página, tá? Então, olha aqui, ó. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. Aí eu coloquei aqui quem foi que escreveu isso. Foi Jean-Jacques Rousseau. O livro é do Contrato Social e Outros Escritos, tá? Foi em São Paulo, na editora Cultrix, e foi no ano de 1968. Então, eu coloquei todos esses dados entre parênteses. Tá? E vamos também ver que os parênteses servem para isolar orações intercaladas com verbos declarativos, em substituição a vírgula e os travessões. Afirma-se, não se prova, que é muito comum o recebimento de propina para que os carros apreendidos sejam liberados sem o recolhimento das multas. Tá? Então, eu coloquei aqui os parênteses, intercalando uma frase com a outra. Tá? Porque afirma-se aqui é verbo, aí eu tenho aqui um que é um pronome, que é uma conjunção, aliás, que é uma conjunção, tá? Iniciando uma outra oração. Aí, eu coloquei esse parêntese, né, para substituir a vírgula. Então, vamos para a outra. E também você usa o parêntese para delimitar o período de vida de uma pessoa. Geralmente você vai encontrar isso no cemitério, né? Quando a pessoa lá no túmulo,
tem o ano da morte, o ano do nascimento primeiro, depois o ano da morte. Aí é colocado entre parênteses. Então, Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu em 1902 e ele morreu em 1987. Agora, para indicar possibilidades alternativas de leitura. Né? Por exemplo, nós queremos dizer, a gente não sabemos para quem vai ser dirigido, né, a carta, o bilhete, o aviso, né? Tanto pode ler um homem como uma mulher, uma criança, né? O menino ou menina. Então, eu coloco entre parênteses o gênero, né? Prezado, aí depois eu coloco o A, para quem vai ler, se for uma pessoa do sexo feminino, né? Prezada, né? Usuário, e se a pessoa do sexo feminino for ler, usuário. Então, vai ficar subentendido que é para os dois. Serve para os dois o recado. E para indicar marcações cênicas numa peça de teatro, tá? Na peça de teatro não tem narrador. Então, tudo que os atores vão fazer, né? Se eles vão ter que se levantar, sentar, falar, sair de cena, essas coisas todas vem na rubrica. E a rubrica, ela sempre vem entre parênteses. Então, aqui está assim, ó. Abelardo é o personagem da peça. Que fim levou o americano? Aí o João vai falar, de certo caiu no copo de uísque. Abelardo, vou salvá-lo, até já. Aí ele sai pela direita. Então, ele tem que ver isso em algum lugar, porque não tem ninguém para falar para ele. Então, isso aqui, que é a rubrica, vem sempre entre parênteses. Antes do parênteses, não se utiliza o sinal de pontuação, exceto ponto. Quando qualquer sinal de pontuação coincidir com o parênteses de abertura, deve-se optar por colocá-lo após o parênteses de fecho. Tá? Então, aqui uma observaçãozinha, né? Isso aqui tudo você vai utilizar quando você for fazer uma redação. Agora, vamos ver o ponto de reticências. É usado para indicar suspensão da fala ou interrupção das ideias. Emprega-se para indicar hesitação e dúvida. Você vai ou não viajar? Você vai ou não vai viajar? Você vai ou não vai viajar? Eu não sei. Acho que... Então, aqui eu estou o quê? Estou com dúvida. Eu não sei responder direito, né? Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Então, eu estou com dúvida. Então, eu coloco a reticência. Indica também omissão de pensamento. Eu não gostava que você fosse embora, mas é melhor assim. Né? Então, eu omiti aqui que seria melhor que ela fosse mesmo embora, né? Mas só que eu não falei, eu coloquei a reticência e ficou sendo uma omissão de pensamento. Permite que o leitor, com sua imaginação, prossiga imaginando o texto. Quando você você quer continuar o texto, né, você parou por ali, mas a pessoa que vai ler acha que você vai continuar, né? Então, João estava carente, ele procurava Maria e... Aí a imaginação vai fluir, né? Você vai criar outra... Ou você outra pessoa que for continuar o texto. Vai criar outras coisas, assim, boas ou mais. Né? Prosseguir o texto. Indica que algumas partes do texto foram suprimidas. Maria procurou João e... aconteceu muitas coisas ali, depois eles se casaram. Tá? Então, algumas partes do texto foram suprimidas, né? Porque às vezes o texto fica muito longo, né? E você quer logo o final, e o final foi esse, eles se casaram. Acabou. Bom, então, isso aí foi mais assim uma revisãozinha, né, da matéria pontuação. Né? Então, vamos agora ver os exercícios sobre pontuação, que não tem no livro que nós já fizemos, né? O livro tem poucos exercícios. Aí eu trouxe uns exercícios aqui, acho que é isso aqui. Vamos ver.
Exercício de pontuação. Você vai pontuar corretamente esse texto aqui. Tá? Eu vou dar um tempinho e você vai fazer aí. Não é para você copiar, entendeu? Porque não vai dar tempo para você copiar, porque senão a hora vai passar e a gente não vai fazer tudo. Bota só os pontos, né? Depois você vai ficar com o texto aí e você copia. O último que chegou aí, quem foi? Fui eu. Você. Fala o nome. Fui eu. Mas você quem é? Fala o nome para eu botar presente. Gabriela. Oi? Gabriela. Fala. Tá bom, Gabriela, presente aqui. Coloquei presença, tá? Obrigada. Tá bom. Posso corrigir? Por mim pode, professora. Então vamos lá. A menina perguntou: que ponto eu vou colocar aí? 2 pontos. 2 pontos. Como é o seu nome? Quais são os pontos aí? Interrogação. Travessão, antes de como, né? E o ponto final. Não, e o ponto de interrogação. Como é o seu nome? Estou perguntando. Né? Interrogação depois de nome. Aí ela responde: Beatriz. Qual o ponto que eu coloco aí? Travessão e ponto. Travessão. Travessão e ponto. Que lindo nome. Travessão e exclamação. Isso, travessão e exclamação. Muito bem. Vamos para o segundo texto. Porque a matéria que nós estamos estudando é pontuação no texto. Tá? Então, eu estou colocando alguns textinhos para nós pontuarmos aqui. Agora, vamos fazer o segundo texto. Chegamos ao cinema, o garoto pergunta, moço, quanto custa a pipoca? Está 5,50, nossa pipoca cara. Assim fica horrível de ler, não tem entonação nenhuma, né? Aí você vai pontuar para mim. Pontua os dois aí. A única coisa que eu coloquei foi a vírgula, né? Uma vírgulazinha, duas. Posso corrigir?
Então, vamos Pode. primeiro, chegando ao cinema, vírgula, o garoto pergunta. Essa vírgula aí, ela foi usada para separar um adjunto adverbial, de lugar, né? Porque foi ao cinema que ela chegou. Então, é o lugar onde ela chegou. Quando o adjunto adverbial, ou advérbio, ele vier iniciando a frase, você tem que colocar vírgula, tá? Então, chegando ao cinema, vírgula, o garoto pergunta. Qual é o ponto que eu vou colocar aí? 2 pontos. 2 pontos. Moço, quanto custa a pipoca? Quais os pontos? Travessão. Travessão e interrogação. Isso. Agora, essa vírgula aí, quem sabe me explicar o que ela está fazendo aí? Já vimos essa matéria, hein? É o vocativo. Isso, muito bem, para separar o vocativo. Toda vez que você tiver um vocativo, você tem que separá-lo com vírgula. Muito bem. Aí está 5,50. Qual é o ponto? Quais são os pontos? Travessão e ponto final. Isso. Nossa, que pipoca cara. Travessão Exclamação. e exclamação. Quantas exclamações? Duas, né? Porque ela vai ficar, ó, nossa, é uma exclamação. Eu estou admirada, né? Então, nossa, que pipoca cara. Aí, exclamação de novo. Agora, vamos para o outro texto. Perguntei para a minha avó. 2 2 pontos. pontos. 2 pontos. 2 pontos. Posso jogar videogame? Travessão. Travessão e interrogação. Travessão e interrogação. Travessão, interrogação. E embaixo? Ih, 2 pontos. Travessão. Travessão E e interrogação. interrogação. A avó botou travessão e 2 pontos. Professora, a senhora tá em qual? Eu perguntei à minha avó, posso jogar videogame? Tá aparecendo para você? Tá. Então, tô aí. Ah, tá. A avó perguntou, é travessão e 2 pontos. 2 A avó pontos. fez a lição de casa, Travessão. Travessão e interrogação. travessão e interrogação. Agora, ixi, ainda não, Travessão e ponto. mas tem mais alguma coisa. Tem um ponto de exclamação. Ou uma vírgula também, pode ser os dois, tá? Porque aí, esse ixi aí é o quê? É uma interjeição, né? Então, aí você pode usar os dois, ou a vírgula ou a interrogação, a exclamação. Só vai quando acabar a sua lição. É o quê? Travessão e ponto. Travessão e ponto final. Muito bem. Vamos agora para outro texto. Vamos ver agora esse aí. Podem fazer, tá?
Posso corrigir? Por mim, pode. Vamos lá. O médico de um hospício visita os loucos e vê que um deles está cuidadosamente comendo uma borracha. Que ponto vou colocar aí? Ponto final. Ponto. Só, mais nada. Agora, o médico admirado pergunta: quais são os pontos? 2 pontos. 2 pontos. Mas tem mais. Ó, eu posso E falar, os o médico pergunta, mas eu coloquei um admirado aí. Eu tenho que colocar esse admirado entre quê? entre vírgulas. Vírgulas, né? Porque eu estou explicando, né? Como é que o médico está. Ele está admirado. Então, é entre vírgulas aí. Então, são 2 vírgulas, uma antes e uma depois de admirado. E 2 pontos. Está comendo borracha por quê? Quais são os pontos? Travessão e Isso. Travessão e interrogação. Isso, travessão e interrogação. E aí eu uso do porquê também, que nós já vimos, né? Separado com acento, porque está no final de uma pergunta. Tá? Revisando aí o uso dos porquês. E o louco responde. O que eu vou colocar aí? 2 pontos. travessão, 2 pontos. 2 pontos. Não, travessão não. Aí é só os 2 pontos. Que aí é a voz do narrador. Agora, doutor, é para pagar. Acabo de engolir um lápis. Travessão e Travessão, ponto e depois o ponto. Outro ponto. travessão, exclamação. Doutor, é para pagar. Acabo de engolir um lápis. Eu estou dando assim uma ênfase, né? Ele está apavorado porque ele engoliu uma borracha. Ele é louco, né? Então, é travessão, exclamação depois de apagar e ponto final depois de lápis. Tá? Vamos ver agora aqui. Agora vamos fazer essa aqui de marcar X, né? Justifique a pontuação. Travessão, Não, aqui é para justificar. Não é para marcar, não. Você tem que justificar por que foi usado o travessão, por que foi usado parênteses e as aspas. Ó, letra A. O médico ajoelhou-se diante do paciente. Ele não costuma ser solícito com ninguém. E estendeu-lhe a mão. Depois a letra B. Cale-se, dizia ele a si mesmo com vergonha da situação. E a letra C. Apresentar o novo diretor da empresa, provavelmente um tirano, durante a reunião semanal. Então, vamos explicar para mim por que foi usado esses pontos aí, esse sinal de pontuação. Vamos lá? Com correção? Alguém conseguiu fazer essa? Eu fiz a A e a B, professora. Então o que você colocou na A? Eu coloquei que na A ele colocou os parênteses para explicar o porquê da situação ser tão estranha. E a outra? A bloqueei, pois é uma fala que foi dita no passado e não no momento. Foi a letra B que você fez? É, Então vamos lá.
Ó, o médico ajoelhou-se diante do paciente. Ele não costuma ser solícito com ninguém. E estendeu-lhe a mão. Então, ele não costuma ser solícito com ninguém, foi alguma pessoa que fez um comentário sobre esse médico. Tá? Porque o médico, ele não estende a mão para ninguém, ele é aquele médico que fica só escrevendo a receita no olho do paciente. Entendeu? Tem médico assim, né? Pelo menos eu já fui um assim. Que você está falando o que está sentindo e ele nem olha para você. Ele só fica escrevendo, escrevendo, escrevendo. No final da consulta, ele te dá a receita, explica alguma coisa, né, sobre o que você vai tomar e ponto. Então, a pessoa que escreveu isso aí, ela colocou que nesse dia o médico estava muito bonzinho, né? Ele estava atencioso com o paciente, ele estendeu até a mão para o paciente, olhou para o paciente. Então, essa pessoa fez um comentário sobre o médico. Tá? Então, ele não costuma ser solícito com ninguém, é um comentário que foi usado por alguém para falar sobre o médico. Então, esse parente foi usado para fazer um comentário sobre o médico. Foi usado para isso, para fazer um comentário. A letra B, cale-se, dizia ele a si mesmo com vergonha da situação. Repare-se que ele, o personagem, está falando com ele próprio, com si mesmo. Então, ele está numa situação, né? E se ele falar alguma coisa, ele vai se comprometer. Então, o que ele faz? Ele, em pensamento, ele fala assim, pensamento, né? Cale-se. Né? Então, essa aspa aí, ela foi usada para como se fosse a transcrição de um pensamento. Ele pensou, né, dizer ele assim mesmo, com vergonha da situação, porque ele estava com vergonha da situação. Então, foi a transcrição de um pensamento dele, do personagem. Tá? E a letra C, apresentar o novo diretor da empresa, provavelmente um tirano, durante a reunião semanal. Esse provavelmente um tirano, ele não faz falta aí. Quer ver? Apresentar o novo diretor da empresa durante a reunião semanal. Tá? Então, ele aí é o quê? Ele é um aposto. Tá? Então, ele foi colocado aí para evidenciar um comentário. Tá? Foi um comentário, apresentar o novo diretor da empresa, provavelmente um tirano, então foi um comentário que esse novo diretor provavelmente seria um tirano. Tá? E foi colocado que entre travessões. Poderia ser colocado entre vírgulas, porque o aposto pode ser colocado entre vírgulas, e poderia ser colocado entre parênteses também. Tá? Mas aí foi colocado entre travessões. Tá? Deu para entender, gente? Sim. Tudo entendido? Então, vamos para a outra. O 3, a mesma coisa. Você vai justificar, para mim, o uso das reticências das frases a seguir. Sei que a reunião será longa, mas procure não demorar muito. Mãe, eu posso explicar? Não cheguei tarde porque quis. O carro do Roberto estragou. A luz se escondia atrás da montanha. Se vocês vão... Justifica para mim essas reticências.
nem pegou, só veio pra cá. Posso corrigir? Alguém já fez alguma coisa aí? Por mim, pode. Você fez alguma coisa, Cauã? Lucas, professora. Ah, Lucas, desculpa. Lucas, você fez... Ah, fiz a letra A. Ainda tô tentando fazer pelo menos a letra B Não. só. Tô fazendo só a letra B. Só fez a letra B, só? Não, eu fiz a letra A e a letra C. A letra B eu tô tentando entender um pouco ainda. Tá, então o que você colocou? Na A, o travessão foi usado porque seria mais ou menos uma frase. Não, uma frase não, uma fala. E na letra Isso C? está certo? Não. Letra C. A letra C, a reticência é para... Como é que pode dizer? Uma corta de fala? Eu não sei expressar bem como é que seria. Então vamos lá, vamos lá. Uma corta. Sei que a reunião será longa, mas procure não demorar muito. O que eu estou expressando aí com procure não demorar muito? Como assim, professor? Eu não entendi. Os alunos, eles acham que a aula às vezes demora muito, né? A aula fica chata porque está demorando muito. Que expressão os alunos estão demonstrando aí com achar que a aula está demorando muito? Queria que a aula acabasse logo. Que expressão é essa? Mas procure não demorar muito? Não, olha só. Quando você quer alguma coisa, tá? Qual é o sentimento que você sente quando você deseja muito alguma coisa? Até falei. Eu falei a resposta já. Ansiedade? Não, quando eu quero alguma coisa, eu desejo, né? Eu desejo que a aula acabe rápido, eu desejo assistir um filme bom. Entendeu? Então, aqui, ó, procure não demorar muito. Ela está aqui expressando um desejo. Ela não quer que a reunião seja longa. Ela quer que a reunião acabe logo. Então, a reticência aí, ela expressa um desejo. Tá? A letra B, mãe, eu posso explicar? Não cheguei tarde porque quis. O carro do Roberto estragou. Tá? Aí, a letra B, ela está hesitando na fala. Toda hora ela para. Né? Mãe, eu posso explicar? Estou fazendo uma hesitação. Não cheguei tarde porque quis. O carro do Roberto estragou. Então, estou fazendo uma hesitação da fala. Tá? Toda hora eu paro e continuo. Paro e continuo. Então, eu estou fazendo uma hesitação. Na letra C, a lua se escondia atrás da montanha. Eu posso continuar essa frase, eu posso continuar essa história, entendeu? Dá a entender que eu posso prolongar, tá? Então, é uma ação contínua. Eu posso dar continuidade ao que eu estou escrevendo, que pode virar um livro, né? Pode virar o que eu quiser. Ok? Entenderam? Sim. Vamos para a outra, então. Agora aí não, aí é para você marcar a resposta certa. No trecho, você aí, menino, para onde vai essa estrada? As vírgulas separam... Você aí, menino, as vírgulas separam, menino. Um vocativo. O vocativo, letra D, muito bem. Menino aí é um vocativo, um chamamento. Eu estou chamando o menino para perguntar onde vai a estrada. Muito bem. Número 5. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? Quem escreveu esse poema foi João Cabral de Melo Neto. No primeiro verso, senhora vem entre vírgulas, porque o termo é
Vocativo? O vocativo, muito bem. Ó, senhora é um chamamento. Estou chamando, estou dando um bom dia para a senhora, estou interpelando a senhora. Então, é um vocativo. Muito bem. Bom, aí nós terminamos aí alguns exercícios, né, sobre a pontuação. Alguma dúvida, gente? Nenhuma da minha parte. Tá? Então, ficou bem esclarecido bem a nossa matéria, né? Então, aqui na página 56, já vimos, né? Na página 57 tem aqui os sinais de pontuação, são sinais gráficos que servem para indicar uma fala, estruturar frases, estabelecer ordem entre as palavras. Por exemplo, isolando e enfatizando informações, com isso facilita a compreensão do texto, tornando inteligível e claro. Então, vocês podem perceber, né, que o sinal de pontuação ele é muito importante, tanto na fala quanto na escrita. Se você não saber falar com pontuação, ninguém vai te entender, vai ficar uma coisa muito ruim, né? E também na escrita também. Até se você, quando você for fazer uma redação, se você souber pontuar bem, a banca, ela vai perceber logo que você é uma pessoa, um aluno, né, entendido no assunto, sinais de pontuação. Aí depois ele dá aqui na página 58 uma revisãozinha, né, do que sejam travessão e aspas. Veja algumas peculiaridades do emprego do travessão e das aspas. O travessão pode ser usado para introduzir uma fala, enfatizar a parte final de um enunciado ou isolar, em um contexto, palavras ou frases. Exemplo, professora, repita a última explicação, por favor. Eu estou usando aqui o travessão, né? Ele afirmou erroneamente que não haveria mais alimentos em 2020. Então, estou usando também aqui um advérbio entre travessões, tá? Também, que eu não precisava nem colocar ele na frase, dava para tirar. Então, ele fica como um aposto, né? Ele afirmou que não haveria mais alimentos em 2020. Então, esse erroneamente está explicando alguma coisa. As aspas indicam início e fim da citação, estrangeirismo, neologismo ou destacam algum sentido diferenciado de uma palavra. Aquilo que eu expliquei lá no início da aula, né? Que você tem que usar no estrangeirismo. O que é estrangeirismo mesmo, hein? Quando você agrega uma palavra de outro idioma num idioma diferente. Isso, muito bem. E o neologismo? Repete, por favor, professora. Neologismo. O que seria um neologismo? Sei lá. Não sei que vezes. Eu falei lá no início da aula. Meu tá travando, professora. O que a senhora falou? Neologismo é quando você cria uma palavra nova, uma palavra que não existe no dicionário, e você cria ela e você fala, entendeu? Por exemplo, o verbo te adorar. Te adorar não é verbo, foi uma palavra que foi inventada. Então, isso é um neologismo. Tá? E o que é arcaísmo? Também falei lá no início da aula. Eu acho que aí você usa expressões antigas que nós jovens não sabemos hoje em dia. Isso, muito bem. Prestou bastante atenção na aula. Muito bem, isso mesmo. Arcaísmo é quando você usa palavras que nós não usamos. Jovens, pelo menos, não sabem, né? Às vezes eu falo aqui muitas palavras que os meus filhos me perguntam: que é isso, mãe? Que é isso? Entendeu? Porque eu lembro dos meus avós que falavam e acabo falando. Aí eles me perguntam o que é isso. Esse é o arcaísmo, né? Aí depois, né? Aí ele dá o exemplo aqui, ó. Somos todos cegos na nanoescala. Depois tem, o mouse foi inventado na década de 1960. A primeira é uma citação, né? A citação vem entre aspas, porque está citando, diz Andrew Greenberg. E a citação geralmente vem entre aspas. O mouse foi inventado na década de 1960. O mouse é uma palavra que é o estrangeirismo, né? E a palavra nanotecnologia faz parte do nosso cotidiano, é um neologismo, também é uma palavra que foi inventada. Tá? Ela não existe no dicionário ainda, né?
Agora, já existe neologismo que já está dentro do dicionário, já foi incorporada ao nosso vocabulário. De tantas pessoas falarem, ela foi incorporada, né, ao nosso dicionário. Bom, alguma pergunta aí? Então, já fizemos a página 63? Dá uma olhadinha aí, já fizemos a página 63. Não. Então, vamos fazer na parte de gramática, tá? Ó, os sinais de pontuação servem para indicar uma... Fala aí, faz aí, depois a gente corrige. Pode fazer. Ah, não, porquê também. Faz o porquê também. Emprega esse porquê. Professor, daqui a 3 minutos a gente vai ter que sair da live. Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui para amanhã, tá bom? Melhor, que aí a gente faz com calma, eu explico melhor, tá? Então eu vou encerrar agora, tá? Um grande abraço e até amanhã. Beijo, professora. Tchau, beijos. Tchau, professora. Até amanhã.